Graças a Deus, irmãos, mais uma vez podemos estar aqui. Bem, hoje queria continuar aqui um pouco no resumo da Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E hoje vamos seguir um pouco mais em frente e falar então. Eu vou ler a primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 13 a 16, que diz assim, eu vou ler a palavra de Deus. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, entre parênteses, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo, por quanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos o impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós, também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. De facto, irmãos, este segundo capítulo, nós vemos aqui, de facto, como já falámos e resumindo um pouco os anteriores, o primeiro, como nós vimos o Senhor a usar o apóstolo Paulo para mostrar-nos o que é uma igreja exemplo, uma igreja modelo, que mostra como nós devemos ser hoje. E no segundo capítulo, nós de facto vemos como é o crente modelo, como é que é o cristão modelo, como é que ele deve ser. E vemos que, de facto, a imagem que nós vemos aqui é o Senhor a mostrar através do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele era como nós. Ele foi contrário ao Evangelho, ele foi tão contrário que ele perseguiu e matou, mas nós vemos que, de facto, o Senhor ainda assim apareceu-lhe a ele, e quando ele apareceu ao apóstolo Paulo, antes de se converter, o nome dele era Saulo, queria dizer grande, ele questionou-lhe. E temos lá em Atos 9, posso lá abrir no instante, já que cá estou muito pertinho. Vemos quando o Senhor deparou-se e encontrou-se com Paulo. Ele diz assim, e Saulo diz no versículo 1 do capítulo 9, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo sobre a terra, ouviu uma voz que lhe dizia, notem agora, Saulo, Saulo, porque me persegues? O Senhor não dizia a Paulo, Paulo, porque é que persegues a minha igreja? Porque, de facto, o que ele estava a perseguir era o Senhor. E como ele não conseguia atingir ao Senhor, ele perseguia aqueles que criam nele, que eram dele. E vemos que Paulo, assim como muitos de nós éramos contrários ao Evangelho, se calhar não chegávamos ao extremo dele de perseguir os cristãos nesta altura, perseguir, de facto, as pessoas que criam em Cristo, os judeus, e de facto ele perseguiu-os, matou-os, consentiu na morte, mas quando o Senhor falou com Paulo, ele não perguntou porque é que de facto ele estava a perseguir a igreja, mas porque é que estava a perseguir a ele. E isto nós vemos Paulo, um modelo de ele ser contrário ao próprio Senhor, e ele ser contrário de facto a Cristo.
mas nós vimos a transformação na vida dele, e é por isso que nós lemos neste segundo capítulo da primeira epístola, o Senhor a utilizar o apóstolo Paulo e a mostrar como ele, de facto, é um modelo para nós hoje. Ele que nós, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, em que nós lemos no versículo 13, a mim que dantes fui blasfemo, e notem o que ele diz dele próprio, e perseguidor e opressor. Ele fala do Senhor Jesus Cristo que lhe tinha posto neste ministério, e ele próprio a dizer, eu que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas diz ele, alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ele diz que a graça do Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. E vimos então, irmãos, ele, pelo próprio testemunho dele, a dizer que era de facto perseguidor, mas que o Senhor teve misericórdia dele. E uma misericórdia tal que nós vemos ele a dizer dele mesmo, que ele hoje é um modelo para nós. É por isso que ele diz que alcançou misericórdia, para que eu, diz ele no versículo 16, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a longanimidade. Para quê? Para exemplo dos que haviam de crer nele, em Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo e o Senhor, o próprio Deus a utilizar, a mostrar nesta carta como é que o apóstolo Paulo era um modelo como cristão para nós hoje. Um modelo porque ele de facto tinha-se convertido, ele era contra o Evangelho, ele era contra principalmente ao Senhor Jesus Cristo, e vemos que o Senhor utilizou e transformou para dar-lhe algo tremendo, o Evangelho da graça de Deus, o qual ele padeceu, porque se nós nos lembrarmos no versículo 2 deste segundo capítulo, ele diz, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos. Vimos que ele agora passou de perseguidor para perseguido, passou de opressor para oprimido, e vimos que ele padeceu e que ele já estava a padecer muito, porque ele diz, havendo primeiro padecido. Ele já estava a padecer na altura quando foi evangelizá-los, e nós já falámos desta história em Atos, no capítulo 17, capítulo 18, para depois lerem, que ele já tinha sido perseguido, mas que ele depois, quando chegou a Filipos, ainda foi agravado, ainda agravou mais a situação dele. Mas ainda assim, irmãos, e resumindo um pouco algumas características do apóstolo Paulo, que nós vemos o Senhor a utilizar para nos ensinar hoje, vimos que ele mesmo assim, tendo sido perseguido e tendo sido agravado e padecido, vimos que ele ainda assim era audacioso, era audaz para falar da palavra de Deus. Mesmo com toda esta resistência, contra toda a oposição, seja por parte dos judeus naquela altura do próprio povo, ou até mesmo por parte de pagãos, porque até ele em Éfeso também foi perseguido por causa que tinha estragado um negócio de um homem que tinha presa ou escrava uma mulher com espírito de adivinhação, e ele libertou aquela mulher, e eles, aqueles homens que tinham esta escrava com a ganância, quiseram persegui-lo. E vemos que ele, mesmo com toda essa oposição, e por várias razões, ainda assim, ele não deixou de ser audaz. Porquê? Porque ele tinha uma forte convicção, irmãos. Ele tinha uma forte convicção que a palavra de Deus é verdade, que a palavra de Deus é a realidade que nós precisamos de compreender e precisamos de perceber que, de facto, Deus criou tudo isto, Ele, de facto, nos ama, Ele quer ter uma comunhão connosco, e que de facto esta comunhão que tinha sido impedida por causa do pecado, Ele hoje acabou com isso, fazendo com que Ele próprio vivesse uma vida entre nós, e Ele de facto morresse pelos nossos pecados, para de facto quebrar esta barreira que o pecado estava a causar e que nos afastava dele. E vemos que era esse o propósito de Paulo falar do Evangelho da graça de Deus, para que de facto aqueles que estavam ainda escravos, presos pelo pecado, pudessem ouvir e ter esta mensagem de esperança, pudessem perceber que de facto não estão sozinhos. Porque de facto, irmãos, eu há uns dias estava a ouvir um vídeo no YouTube de alguns vídeos que alguns gostam muito de falar de ciência, ou chamada, seja das várias áreas, astronomia, biologia, por aí fora. E havia um rapaz que estava a contar a história, que é uma história provavelmente conhecida, não sei se alguns conhecem, do Carl Sagan, que ele era astrónomo. Ele, inclusive, era diretor de um museu, se não me engano, é um museu de astronomia em Nova York, que agora é o Neil Tyson, que também é muito conhecido. Depois é de mandar alguns vídeos deles. E ele a contar a história dele, que ele, por volta de 87, ele e mais alguns cientistas, inclusive alguns da NASA,
eles resolveram enviar com o Voyager uma placa de cobre banhada em ouro. E o objetivo deles é enviar aquela placa era para conterem várias informações naquela placa. Lá continha uma saudação em vários tipos de línguas, em russo, em inglês, português, por aí fora, para que depois quem descobrisse aquela placa pudessem perceber que de facto naquele planeta que somos nós, aqui há vários povos de várias línguas diferentes. Enviaram várias músicas, eles tiveram durante alguns anos a discutir o que é que poderiam meter naquela placa para conseguirem de facto condensar o máximo de informação possível para que depois, se houvesse vida extraterrestre no universo, pudessem de facto perceber que aqui na Via Láctea, aqui nesse sistema solar, havia vida. E eles enviaram vários tipos de informação. E ele contou esta história do tempo que eles demoraram e que eles enviaram essa placa depois foi no Voyager, se não me engano foi o 1, o primeiro foguete que foi lançado, foram lançados 2 na altura, e eles de facto demoraram algum tempo a decidir o que é que haviam enviar e enviaram. E eu, ao ver aquele vídeo e ele a contar aquela história, o Sagan, quem não sabe, o Carl Sagan, ele era ateu, ou pelo menos dito agnóstico, mas ele era ateu, ele declarava-se mais ateu do que agnóstico. E eu, ao ver aquele vídeo, eu achei incrível como uma personagem deste, dita inteligente, ele tinha uma dualidade de critérios. Ele tinha um critério porque ele achava que, enviando uma placa com informação, que se houvesse vida, eles iriam perceber que aquela placa vinha de uma mente inteligente. E como é que ele achava que uma mera placa com os meros rabiscos, com meros traços ou o que fosse, que alguém, ao ler aquilo, percebesse que havia uma mente inteligente por trás daquilo, mas quando nós olhamos para a vida aqui na Terra, a complexidade, a beleza, a informação que há por nós, e os cientistas ainda agora estão a descobrir o que é o DNA, ainda agora estão a descobrir a profundidade de informação que existe dentro de nós e na vida animal aqui neste planeta. E eu acho incrível como indivíduos destes, inteligentes, têm dualidade de critérios para dizer que vamos enviar uma placa, porque esta placa contém o que nós conseguimos condensar como belo, a música como arte, eles a condensarem coisas como enviarem artes, tentarem enviar imagens que pudessem ser lidas, enviar música, enviarem vários tipos de informação para que se houvesse vida extraterrestre, olhassem para aquilo e tentassem ler, ou pelo menos tivessem mecanismos para ler aquela informação e detectassem, de facto, há aqui vida, há aqui mentes inteligentes que formaram esta placa para nos dar informação acerca deles. Mas nós ao vermos, e é incrível como é que ele, ao ver tanta vida à sua volta, complexa, porque nós pouco ou nada sabemos. Para terem ideia, o homem não sabe sequer como é que a vida começou, não há a mínima ideia. Há um crente que ele agora tem sido muito conhecido, que ele é químico, que ele fala também muito da origem da vida, depois quem quiser eu dou-vos o nome dele, em que ele estuda como alguns e procurava estudar o nível da vida, como é que ela tinha começado, e uma das coisas que eles dizem é que hoje não fazemos a mínima ideia. E ele deu vários exemplos na história de alguns que tentaram detectar como é que a vida começou e a conclusão que chegaram foi a zero. Podem ter, e ele diz que alguns conseguiram produzir aminoácidos, alguns componentes, mas a célula que é a vida, o começo dela, ninguém conseguiu produzir. Tentaram desmanchá-la e ver se ela organizava sozinho, zero. Tentaram, ela toda desmontada, a célula, organizar eles próprios, não conseguiram chegar a lado nenhum. E ele diz que quanto mais vão descobrindo, mais percebem que não sabem nada. E é incrível como nós, cheios de informação, e muitos que se dizem ateus, com tanta informação à nossa volta, tanta beleza, complexidade e complexidade até organizada, como é que nós no meio do caos veio e nós conseguimos organizar informação no meio do caos, e indivíduos como Carl Sagan, que já faleceu há alguns anos, que ao esperarem enviar uma placa que pudesse ser entendida, que aquilo vinha de uma origem, de uma mente inteligente, mas nós,
ao olharmos para a nossa vida, a olharmos para este planeta, a olharmos para nós neste universo, chegamos à conclusão que isto não veio de uma mente inteligente. Mas é esta mensagem que Paulo quer mostrar, e que ele levava tanto os filósofos gregos como romanos, indivíduos que até os gregos, apesar de haver muitos pagãos, por terem muitos deuses, havia alguns que também não eram, e vemos o apóstolo Paulo a mostrar a eles que de facto há um Deus que se preocupa connosco, e este Deus que, ao contrário do que Einstein dizia, Einstein ele era deísta, ou seja, ele acreditava que Deus existia, mas que Deus criou o universo e já não quer saber nada connosco. Mas o apóstolo Paulo mostrou-nos pelo Evangelho que de facto não era assim, que Deus preocupa-se, que Ele veio a este mundo, que de facto o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado e que Ele foi rejeitado e que ainda assim, tendo a maior prova que poderia existir, que é o próprio Deus aparecer, ainda assim o rejeitaram, e a palavra de Deus diz que o rejeitaram e crucificaram, a começar pelos judeus e muitos dos gentios também. E nós vemos, irmãos, que hoje o homem tenta preencher este coração, no coração vazio, que só Deus pode preencher, tenta preencher com outras coisas, com arte, com ciência, com satisfação própria, e a conclusão que chega é vidas destroçadas, vidas vazias, vidas sem propósito, e muitas vezes a tentar ignorar a eternidade. O que é que vai acontecer à nossa eternidade quando nós partirmos daqui? O não existir para sempre é tão incomodativo como nós ficarmos neste universo para sempre. Ontem estava a ver um vídeo de uma história que é uma história com E, não é com HI, é com E, era uma narrativa inventada de uma mulher que iria viver para sempre. E vemos aquela mulher, de passados 300 ou 400 anos, eles a contarem que aquela mulher já estava com uma depressão tremenda, sem saber o propósito da vida, sem saber nada. E de facto, eu ao olhar para aquele vídeo, e até tinha visto com a Mila, chegámos à conclusão que se nós fôssemos eternos neste universo, nós iríamos entrar numa depressão eternamente. Era um inferno para nós, porque de facto nós vemos que este universo, e o que muitos estudos que têm estado a fazer, é que o universo ele não é eterno, ele não vai durar para sempre, nós não vamos ficar aqui para sempre, quer queiramos, quer não. E se nós fôssemos eternos num universo que não é, vamos chegar ao fim no meio do nada, não vai haver nada, mas estamos nós lá, sozinhos, sem capacidade para fazer nada, simplesmente estando presentes e não acontecendo mais nada. E que vida seria essa? Essa vida seria o que eu chamaria do inferno, seria um inferno literalmente. Porque, de facto, uma vida eterna sem propósito, uma vida eterna sem o próprio Deus, que vida seria essa? Não seria nada. E é interessante porque nós próprios desejamos a eternidade, muitos de nós desejamos não passar pela morte. É por isso que o apóstolo Paulo diria que já naquela altura ele dizia que esperava o Senhor vir buscá-lo. Ele não esperava morrer, ele esperava que o Senhor ainda o viesse buscar naquela altura. Mas mesmo assim ele no fim da vida ele já estava preparado para partir. Porquê? Porque a confiança dele era no Senhor. Independentemente do Senhor o viesse buscar em vida ou depois da morte, a confiança dele e a felicidade dele era no Senhor. E de facto, irmãos, nós sendo incapacitados, se tivéssemos uma vida eterna, para nós era um inferno na eternidade, porque nós não teríamos mais nada, não teríamos capacidade para fazer o que quer que seja, simplesmente iríamos existir. Mas não é isto que a palavra de Deus nos mostra, pelo contrário. E os Salonicenses, no meio daquela cultura como nós hoje temos, uma cultura cheia de filosofias, cheia de ciência, estando eles onde estão, e com a cultura romana e grega que eles que tinham em comum e que provavelmente também conheciam muito bem, aquela cultura e aquela filosofia e a ciência que havia naquela altura não os satisfazia. Era insuficiente para satisfazer as almas deles, era insuficiente para responder às questões acerca do propósito da vida, acerca do porquê é que nós estamos aqui e a certeza de para onde é que nós vamos quando nós partirmos ou quando tudo isto desaparecer. E eles, de facto, ao perceberem que nada disto era satisfatório, nós lemos o apóstolo Paulo a dizer no versículo 13: damos sem cessar graças a Deus, pois havendo padecido de nós havendo recebido de nós a palavra da pregação, notem, recebeste-a não como palavra de homens, ou seja, não como filosofia de homens, não como conhecimento ou ciência, que quer dizer conhecimento de homens, mas como ele diz, como palavra de Deus. E notem, esta palavra de Deus que eles a receberam, eles não a receberam como se fosse uma filosofia nova,
não a receberam como se fosse uma nova teoria científica. Eles, de facto, ao ouvirem-na, viram que isto era a resposta para as ansiedades e as questões profundas que eles tinham. E estas questões profundas que eles tinham, o Evangelho, de facto, a palavra de Deus respondeu a isto, trouxe satisfação e principalmente descanso às almas deles. E vemos que esta palavra de Deus, que eles receberam-na como tal, ele diz assim: ela opera em vós. Ou seja, a palavra de Deus que eles tinham recebido como tal, eles tinham crido, eles tinham recebido e ao receberem creram, e vemos que a palavra ainda continuava a operar na vida deles, continuava a transformá-los, continuava a mudá-los, continuava a dar-lhes um propósito. Era o combustível, por assim dizer, que os motivava ou impulsionava a eles a levarem a palavra de Deus a outros. E porque o apóstolo continua, versículo 14, ele diz: porque haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo. Porquê? Porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, às igrejas que na Judeia estão. E vemos, irmãos, que de facto esta palavra que eles receberam e creram era o combustível para eles passarem pelas dificuldades. Porque eles passavam por dificuldades enormes, a verem irmãos queridos que eles amavam a serem mortos, a serem presos, e isso não os desmotivava, porque eles sabiam em quem tinham crido. Eles sabiam que este Deus que tinha falado a eles, da palavra de Deus que eles tinham recebido, era de facto, era tudo o que eles precisavam ouvir. Perceberem que podiam estar descansados, porque a eternidade não era uma eternidade de inexistência, muito pelo contrário, era uma eternidade de eles continuarem a existir, mas existirem eternamente com o Criador. E é esta palavra que nos deve motivar a nós percebermos e compreendermos que Deus nos ama e que Ele quer nos ter eternamente com Ele, e que Ele tendo-nos a nós eternamente com Ele, isso vai ser um gozo tremendo para nós. Muitas vezes a pensar na eternidade e ao ler a palavra de Deus, irmãos, uma das coisas que eu me deparo é: será que depois de 10 mil anos no céu com o Senhor eu vou me lembrar desta vida? E às vezes penso que se calhar não me vou lembrar desta vida, porque no céu vai ser tão bom que se calhar vamos pensar alguma vez nas dificuldades por aqui que passamos. Se calhar, quando nós pensarmos na vida que tivemos aqui, se calhar vamos sorrir. Olha, tivemos ali uma vida que nos trouxe aqui. E que de facto de algumas coisas nós provavelmente vamos esquecer, se não quase tudo, porque o Senhor é tão bom e o estar com Ele é tão fantástico, é tão desejável, que abstrai qualquer dificuldade que nós tenhamos aqui. E é este gozo, esta esperança que o Senhor quer que nós tenhamos já aqui. É por isso que nós vemos que a palavra de Deus continuava a operar em vós, os que crestes. É ela que deve motivar-nos, deve ser o combustível para trazer-nos alegria todos os dias, para nós pensarmos que de facto temos um Deus que nos ama e que Ele continua presente, mesmo nós não podendo vê-lo ou não podendo tocar, como podemos tocar uns aos outros, Ele continua aqui presente e Ele continua a ver-nos, a ouvir-nos e de facto a mexer nas nossas vidas. Eu posso falar por mim, olhando para trás e vendo a forma como o Senhor foi trabalhando na minha vida, assim como podem ver na vossa. Se vocês recordarem, vão ver a forma como o Senhor tem cuidado de nós e tem trabalhado em nós. E se pensarmos no que nós éramos e o que agora somos, nós damos graças a Deus, porque isto não pode ser, nem nunca viria a ser mão humana. Isto só pode ser a palavra de Deus e o próprio Senhor a transformar em nós e a trabalhar nas nossas vidas. E é este o consolo que nós devemos compreender que os Tessalonicenses tinham, que de facto eles davam graças a Deus por de facto terem ouvido a palavra de Deus, porque isto era o motivo de eles falarem aos seus concidadãos, e o próprio apóstolo Paulo, ele dava graças a Deus sem cessar. Lembrem-se, irmãos, que ele no versículo 2, já no capítulo 1, ele já tinha começado a carta a dizer: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós nas nossas orações. E ele estava tão alegre com eles eram um motivo de tanta alegria, que ele mesmo assim repete o que disse. E ele repete porque de facto ele estava mesmo contente. É por isso que ele diz no versículo 13, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, recebeste não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que é na verdade como palavra de Deus, que também opera em vós os que crestes. Eles eram um motivo de alegria. E isto mostra-nos, irmãos, que nós hoje, uns com os outros, nós devemos alegrar-nos uns com os outros,
pelo facto de o Senhor ter nos transformado, de cada um de nós ter recebido a palavra de Deus como tal e tendo nela crido e tendo sido transformados. Esta deve ser também um motivo para nós alegrarmos uns com os outros e queremos levar esta alegria a tantos outros, para que possam compreender, principalmente, mais do que querer é compreender. E o querer, muitas vezes, às vezes as pessoas acham que o ter fé e o crer acham que é de forma cega. Não existem evidências com isso. Mas não é verdade. Eu posso dizer que a Leomila, a minha esposa, ou os meus pais, que eles têm um amor enorme por mim, todos eles, e eu creio que todos eles me amam por causa da forma como eles me tratam. E nós vemos o amor deles para comigo, e eles ao mostrarem esse amor, pronto, o Márcio ali também, ele estava ali a reclamar, e o meu irmão também, pronto, estava ali a fazer, então e eu? Pronto, o meu irmão também, e eles a mostrar, e de facto nós hoje podemos dizer que os nossos familiares, as nossas esposas, os nossos esposos têm um amor enorme para connosco, e quando nós dizemos que temos fé e que queremos que eles nos amam, não é fé sem evidências, é fé pelo eles mostrarem tudo isso. E nós vemos isso na palavra de Deus. O Senhor, de facto, a ter vindo aqui, a ter morrido pelos nossos pecados, a mostrar, de facto, o seu amor para que nós hoje crescêssemos, nós hoje compreendêssemos. Porque quando nós compreendemos o amor dos outros, isso, de facto, também vai nos levar a crer. Claro que alguns compreendem e podem rejeitar, por vários motivos. Por motivos pessoais, se calhar por ou não compreenderem totalmente, mas normalmente, quando nós compreendemos e aceitamos, isso mostra que, de facto, nós temos de fé e que a fé, normalmente a fé cega, é uma fé que não procura compreender ou não procura evidências para tudo isso. É por isso que nós dizemos que é uma fé cega e muitas vezes nós mostramos fé cega. Cada um de vós que aqui está, quando se sentaram nos vossos bancos, vocês não examinaram ou não viram se o banco era mesmo firme. Mostraram se calhar, e eu também mostrei, porque eu sentei-me ali sem perceber se a cadeira era estável, e mostrámos uma chamada fé cega, por assim dizer. Claro que isto é uma analogia meramente fraca, porque cada um de nós tem um entendimento ou a noção básica que temos aqui bancos que são estáveis. Ninguém vai colocar aqui bancos para andarmos a fazer os irmãos caírem da cadeira. Mas muito pelo contrário. Mas a fé e o facto de eles creram porque de facto eles compreenderam que a palavra de Deus não era meramente filosofia grega ou romana ou asiática de outras culturas. Muito pelo contrário. Os colossenses perceberam, a resposta deles ao Evangelho foi positiva, porque eles de facto a receberam, creram nela e ela continuou a operar neles, e eles de facto, nós vimos que eles converteram-se. Por isso, irmãos, é interessante nós vermos que de facto o Senhor quando sofreu e morreu, nós vemos em Hebreus no capítulo 2 e versículo 10, que era a passagem que o irmão Carlos há bocado queria dizer, em que nós lemos: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Nós, graças a Deus que o apóstolo Paulo podia dizer isto acerca dos Tessalonicenses, de que de facto o Senhor, ao transformar a vida deles, ele podia dizer aqui os filhos na fé, nesse sentido, ou os irmãos que Deus lhe tinha dado, porque Paulo também poderia dizer que, e dava graça de Deus, porque estes Tessalonicenses poderiam dizer a mesma coisa, porque eles eram ganhadores de almas, eles queriam trazer mais riqueza, e a riqueza para eles não era só a palavra de Deus, mas era o facto de eles ganharem alma, porque nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que a nossa alma vale mais que todas as riquezas do mundo. E que de facto se nós cortássemos o nosso braço, cortávamos por quanto? Se arrancássemos o olho, arrancávamos por quanto? Se calhar 10 mil milhões, se calhar não eram suficientes para nós darmos o nosso olho. Digo eu pelo menos falo por mim, eu prefiro ter os 2 olhos a ter 10 mil milhões. E vemos que de facto eles compreendiam isto, que a alma era a maior riqueza que eles podiam ter, porque o resto, o corpo, o Senhor ia cuidando, o Senhor cuidava sempre dos seus, sempre foi sustentando. E o apóstolo Paulo era agradecido, é por isso que ele, em Filipenses, que é a carta da alegria, ele era agradecido, porque ele dizia que sabia ter pouco e sabia ter muito. Porque nós vemos que o Senhor cuidava sempre dele, cuidava dele no muito e cuidava dele no pouco. Mas que a maior riqueza que ele compreendeu que era mais importante para Deus e que deve ser para nós e que era para os Tessalonicenses, era de facto o ganhar em almas. Mesmo que isso trouxesse opressão, mesmo que a opressão se agravasse, mesmo que eles padecessem, e vemos que eles padeciam
dos próprios concidadãos, ainda assim eles estavam preocupados em ter a maior riqueza, que eram almas que tinham a certeza da salvação, que criam em Cristo. Por isso, irmãos, é por isso que aqui estamos, para de facto falar a palavra de Deus. É a minha exortação a cada um de vós que está aqui, que ainda não compreendeu, é de facto que perceba que este Deus que nos ama, Ele criou-nos com um propósito. E o propósito não era simplesmente criar, era de facto Ele criar-nos e ter uma relação próxima connosco. É por isso que nós vimos isso em Gênesis. E em Gênesis, Deus ia lá todos os dias, ao virar do dia, ia ter com Adão, ia conversar com ele. Se calhar ia saber o nome dos animais que Adão estava-lhe a dar, porque Deus tinha-lhe dado uma tarefa, olha, vai-lhe dar os animais. E se calhar ia falar com ele, olha, que animais é que deste nomes hoje? E Deus ia ter comunhão com Adão. Mas essa comunhão que Deus teve com ele foi quebrada quando eles simplesmente desobedeceram a uma simples regra. Às vezes nós brincamos uns com os outros, seja no trabalho ou uns com os outros, e às vezes brincamos com os outros no sentido de tu só tinhas uma coisa para fazer e mesmo assim só falhaste nisso. E Deus com Adão foi a mesma história. Olha, tu só tinhas uma coisa que não podias fazer. Era só uma, não precisavas te preocupar com mais nada. Mas mesmo assim tu falhaste, decidiste falhar. E o facto de Adão ter falhado, isso trouxe o pecado na natureza dele, transformou a natureza dele. Ele que poderia viver eternamente com Eva e com o Senhor, esta relação foi quebrada, quebrou a relação com Deus, quebrou provavelmente a relação com a esposa mais tarde, com os filhos. Nós vemos os filhos a matarem-se uns aos outros e nós não lemos nada da história. E às vezes ao lermos a história perguntamos onde é que estava Adão e Eva? Como é que eles deixaram aquilo acontecer? É verdade que eles eram os homens, mas eles eram pais. Onde é que eles estavam quando esta história aconteceu? E toda esta relação foi quebrada com Deus, uns com os outros. É por isso que nós hoje temos conflitos, porque o pecado leva-nos a isto. Mas Deus não quis ficar por aqui. Ele de facto percebeu que o homem tomou uma decisão, muitas vezes iludido pelo engano, porque achava que iria ter algo que nunca teve. Mas Deus ainda assim resolveu o problema, porque Ele de facto, vemos nos Evangelhos e vemos nesta passagem que Ele veio fazer este mundo. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, sendo na forma de Deus, e que nós lemos em Filipenses, no capítulo 2, capítulo 2 e versículos 5 de Filipenses, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual é que era esse sentimento? É o sentimento de humildade, que ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, e ele continua, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Notem agora, o próprio Senhor Jesus Cristo, que nós vemos Paulo a mostrar claramente que Ele era Deus, nós vemos Ele a dizer que Ele aniquilou-se a si mesmo, Ele rebaixou a sua glória, deixou a sua glória, e é dito que achado na forma de homem, e o próprio Deus, e vemos que uma das pessoas da Trindade do Senhor Jesus Cristo, que Ele de facto sendo Deus, Ele deixou a sua glória, Ele humilhou-se, achando-se na forma de homem, e mesmo na forma de homem, lemos ainda que ainda humilhou-se a si mesmo, Ele humilhou-se ainda mais. E é assim que nós vemos o que é a humildade no seu máximo. É o facto do Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, humilhar-se e ser na forma de homem, e mesmo sendo homem, humilhou-se ainda mais, e fez o quê? Foi obediente até à morte, e morte de cruz. A morte mais humilhante que se podia ter na altura era o ser crucificado, porque os crucificados, além de morrerem lá, muitos ficavam lá até quase estarem decompostos, e quase estarem decompostos era depois quando os tiravam, ou então houvesse alguém importante que os pedisse para tirarem da cruz, por causa da humilhação. Normalmente eram os judeus eram o povo quem pedia para fazer isso, porque eles enterravam os mortos para guardarem os ossos para depois a ressurreição no fim dos tempos, que nós lemos em Apocalipse. Eram dos poucos povos que pediam para tirarem o corpo na cruz, mas normalmente quem era crucificado era a forma mais humilhosa de morrer, porque eles eram crucificados e ficavam lá até quase estarem decompostos. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo a ser de facto humilhado, e a humilhação dele ser até à cruz, a pior forma de morrer naquela altura. E vemos que ele foi humilhante, ele morreu na cruz,
e de facto nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E vemos que este próprio Deus, que tinha feito na forma de homem, morrido, ele ressuscitou, e que a ressurreição dele, mais tarde, o apóstolo Paulo, vemos o Senhor a mostrar que a ressurreição dele era a forma que Deus nos iria e hoje redime dos nossos pecados, que nos vai fazer reconciliar com Ele. Por isso é que nós estamos aqui. A exortação da parte de Deus, a exortação que nós fazemos todos com quem ainda não creu, é que de facto perceba isto, que Deus humilhou-se, Ele viveu a vida que nós não podíamos viver. Ele próprio diz que não tinha sequer teto para habitar, mas Ele viveu a vida para mostrar que de facto Ele compreendia as nossas dores, Ele compreendia até os nossos pecados, porque Ele carregou com eles. Ele carregou com eles para quê? Para cada um de nós que aqui está, nós percebamos isto, que Deus, Ele de facto fez homem, Ele foi crucificado para que de facto os pecados que eram nossos fossem carregados na cruz, para que os pecados que Ele não merecia carregar, Ele o fez liberadamente. Para quê? Para reconciliar-nos connosco. Porque a cruz hoje, nós falamos dela como reconciliação. Naquela altura era falada como humilhação. Hoje, pelo contrário, é falada como a melhor coisa que aconteceu naquela altura, porque ela permitiu que nós hoje fôssemos reconciliados com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo falava de Jesus Cristo, dele ter sido morto, sepultado e ressuscitado. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos crer, e hoje nós, ao aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós hoje possamos ter a certeza do céu, possamos perceber que Deus fez isto por nós, e que se nós recebemos esta oferta que Ele nos dá hoje, que nós de facto podemos ter uma vida com propósito, podemos ter uma vida eterna com Deus, e podemos ter algo que nós mal imaginamos. É difícil imaginar o céu, e muitas vezes nós tentamos imaginar e descrever, e há indivíduos que até que têm experiências pós-morte que tentam descrever, mas comparado com o que a palavra de Deus diz, a nossa imaginação mesmo assim é muito pobre, porque a palavra de Deus mostra que só o facto de nós estarmos com Deus eternamente é a maior alegria que nós podíamos ter. E esta mensagem que o apóstolo Paulo, que nós vemos nas suas epístolas, em Atos dos Apóstolos, ele a pregar, a falar, e outros que trabalhavam com ele a fazerem o mesmo, para que depois esta palavra transformasse e fizesse transformação tal na vida que estes mesmos, os Tessalonicenses, eles fizessem o mesmo. Que de facto o Senhor nos ajude a perceber isto, que a nossa vida aqui não é nada, mas ela de facto tem um propósito e ela tem um sentido. E um sentido esse que, se for sem Deus, não há sentido nenhum, mas se for com Deus, há muita coisa que Ele tem para fazer e para transformar-nos e para nos dar a conhecer. Quem gosta de aprender e que é curioso, deixe-nos dizer que a palavra de Deus é a maior riqueza profunda, porque nós ainda hoje estudamos a palavra de Deus e aprendemos com ela tanta coisa, e ela tem-nos tanta coisa a ensinar que nós não conseguimos esgotá-la. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, a estudar a sua palavra e de facto também a falar dela a outros, e continue-nos a dar-nos essa coragem e essa ousadia. Que o Senhor nos abençoe. Já passei aqui um pouco do tempo. Então é que todos nós possamos refletir sobre muita coisa que ouvimos, mas há uma que, de tudo aquilo que a gente ouviu, que eu gostava de destacar. Nós enviamos para o espaço uma placa com informação codificada, na esperança de que algum ser no universo encontre aquela placa e possa decifrar o que está nela. Bem, eu tenho muitas dúvidas que haja alguém no universo que encontre a placa, e tenho muitas dúvidas que alguém no universo pudesse decifrar o que está na placa. O Dário deixou transparecer isso. O que é incrível é como é que nós temos uma placa dentro de nós com informação que os cientistas têm descoberto. O ADN ou DNA tem uma informação mais complexa que todas as enciclopédias do mundo. Isto está descoberto. E como é que nós, olhando para a informação que está dentro de nós que somos inteligentes, e não percebemos que há uma mente criadora que está por trás disto? Depois há outra coisa, como o Dário terminou e bem, para além do ADN que está em nós, com tanta informação, e que nos leva a pensar quem é que colocou lá aquela informação, não é? Porque é uma informação organizada, inteligente, fantástica, única. É só lerem sobre o assunto. Como é que ainda há quem diga que isto anda aqui por acaso?
Em último lugar, e não menos importante, temos aqui uma informação incrível. Quando a gente olha para esta informação que está aqui, as pessoas dizem, isso é um livro. Ok, é um livro. Eu sei que é um livro. Tem folhas, tem letras, tem capas. Mas vamos analisá-lo. Será um mero livro? É incrível. Como é que um indivíduo pode olhar para esta informação que está aqui e não perceber que é a palavra de Deus? E pronto. 8 dias à mesma hora, se Deus quiser. E antes disso, na quarta-feira, vamos voar sobre a Bíblia.